1h55. Seguinte, o Carlos do Xavier Maia está falando aqui, eu vou já fazer essa pergunta do Carlos, que diz respeito à questão do Código de Trânsito Brasileiro e quer saber a sua opinião e como é que você pode intervir como deputado federal. Mas tem um aspecto que eu acho que, para a gente fechar essa questão da segurança pública, que eu acho interessante, por conta dos aspectos pedagógicos. A audiência de custódia, você também já propôs alguma mudança. Eu queria entender que mudança foi essa. Sim, eu fiz a proposta de uma PL, né, um projeto de lei, que altera, né, o Código de Processo Penal, no sentido de que a audiência de custódia, porque por ser uma obrigatoriedade ela existir, mas ser mudado o formato. Então, por exemplo, na audiência de custódia, aquelas pessoas que são reincidentes, elas não podem ser colocadas em liberdade, porque elas são reincidentes. Então nós não podemos continuar com aquela conversa de que a polícia prende e a justiça solta. Na verdade não é a justiça, é a lei que determina, né, hoje, deixa em aberto para que ele seja solto. Então nós estamos endurecendo a lei para que na situação de reincidência não seja liberado e na situação de crimes hediondos, de crimes de organização, de associação criminosa, também não seja liberado por uma questão que realmente ofende a sociedade de um modo geral. Se for aqueles crimes, mesmo reincidentes, se for um crime de menor potencial, porque se a regra passar a valer, né? Mas o crime de menor potencial ofensivo, ele não entra nessa seara porque ele é feito na juizado de pequenas causas. Então existe conciliação, é outra situação. Já nem não, vai para... nem entra, né? Estou falando de crimes realmente que sejam de tráfico, que estabelece de 4 anos, pena de reclusão de 4 anos para cima, que está fora, né, da lei que tem a ver com o juizado de pequenas causas, que na verdade é uma lei diferente, uma lei própria, né? Ulisses, como é que está o parlamento? Ali no dia a dia, na rotina, o que é que você sente essa polarização que o país apresentou nas últimas eleições? Como é que está lá na rotina do parlamento? Olha, na verdade, eu não consigo enxergar que houve polarização, né? Porque se nós formos pegar a quantidade de votos nulos, né, brancos, pessoas que se absteram, então, nós temos um número que é significativo. Então, na verdade, o Lula ele teve 34% da votação do Brasil. Então, existe pelo menos quase 70% da população do Brasil que não votou nele e não concorda com a situação dele. Votaram em Bolsonaro, votaram em Branco, abstenção, enfim, mas não concorda. Então 70% da população não está, de certa forma, não está de acordo com a ideologia que foram colocadas. E é essa falsa ideia da polarização que a esquerda tem visto como, foi meio a meio, mas não foi, né? Então, tanto é que o Congresso, se você for olhar hoje, o Congresso, a maioria não é esquerda, a maioria é centro ou direita, né? Então hoje a gente enxerga dessa maneira. O seu partido, inclusive, explica para o telespectador como é que está a União Brasil. União Brasil, ele está muito confortável, ele decidiu, né? Nós temos uma decisão do próprio presidente e, logicamente, das nossas lideranças, que nós somos independentes, nós vamos votar aquilo que for favorável ao Brasil, aquilo que for benéfico para o Brasil, nós vamos votar, e aquilo que for contrário ao Brasil, nós não vamos votar. Porque, assim, o exemplo que eu cito, por exemplo, legislaturas passadas, né, a esquerda, mesmo se uma lei fosse favorável para o Brasil, por questão ideológica, ele votava contra, mesmo que aquilo fosse benéfico para o Brasil. Nós não entendemos dessa maneira. Não interessa se a lei está vindo do Bolsonaro, do Lula, de quem quer que seja. Se ela é benéfica para o Brasil, nós temos que apoiar. Assim como se ela for prejudicial, nós vamos cortar e não vamos aceitar. Então vamos aqui, respeitando o nosso telespectador, o Carlos do Xavier Maia está perguntando o seguinte: pergunta ao deputado se ele não acha injusto somente os cidadãos habilitados na categoria C, D e E que são obrigados a fazer o exame toxicológico para renovação de CNH. Você acha justo isso ou não? Eu acredito que deveria ser para todos essa obrigação. Se o senhor concordar, peço que proponha uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Olha, eu não tenho ainda uma opinião formada a respeito disso, mas eu vou estudar a respeito disso aí. Eu acho que
Pergunta muito interessante, muito inteligente. Eu vou estudar a respeito disso e depois, se ele quiser, pode até acessar lá no meu Instagram, lá no direct, me cobrar que eu vou dar uma resposta para ele. Boa tarde, Taan. Sou o Amsterdã Souza, do Jorge Lavocá. Gostaria que você perguntasse ao Coronel Luiz como foi o trabalho de recolhimento de assinaturas para a instauração da CPI do dia 8 de janeiro. Essa CPI aqui é uma CPI interessante, que nem o próprio governo Lula está interessado nela. Eu queria saber de você, como é que foi isso aí? Olha, nós estivemos à frente, trabalhando com vários deputados, pedindo o apoio para essa CPI poder ser instalada. Então, a coleta de assinaturas não foi fácil, mas nós conseguimos 191 assinaturas hoje de deputados federais e 35 de senadores. Nós precisávamos só de 27 senadores e de 171 deputados federais. Então, já temos além do que era necessário. E estamos aguardando a instalação. O regimento diz, uma vez que foi alcançadas as assinaturas e foi protocolada junto à mesa, e como é uma comissão mista, diz que a próxima sessão oficial do Congresso, o presidente, no caso Pacheco, né, senador Pacheco, deve instalar essa CPMI. Você acha que vai ser barulhenta? Eu acho que ela vai trazer à tona a verdade. Né? Nós que não veio ainda? Eu acho que tem muitas pessoas que... eu cito o exemplo aqui do Acre. Eu estive visitando, inclusive, queria salientar aqui para as pessoas, eu visitei as pessoas que estão presas no presídio. São pessoas de bem, não jogaram uma pedra lá no Congresso, nem estiveram em Brasília. Eu vi as duas senhoras que estão lá, é algo assim surreal você ver duas senhoras, são trabalhadoras, têm moradia fixa, não agrediram ninguém, não violentaram ninguém, foram presos simplesmente porque estavam exercendo a livre expressão, se manifestando. Não tinha nenhum poder, elas não tinham poder nenhum, né, nem de longe de cometer um golpe, mas, deputado, de cometer qualquer tipo coisa. De crime. Você participou aqui de algumas manifestações que pediam um golpe. Não é uma contradição? Você como parlamentar, recém-eleito, isso não é uma contradição? Eu não participei. Eu estive num dia cumprimentando algumas pessoas que me ligaram e pediram para que eu fosse lá. Não? E eu fui lá. Não, eu tenho que estar perto de quem votou em mim. Eu não posso ser incoerente com as pessoas que confiam na minha bandeira, naquilo que eu defendo. Né? E eu estive lá, inclusive, na época eu liguei para o comandante do 4º BIS e perguntei dele se estava tendo alguma violação, algum constrangimento, se estava atrapalhando a atividade. Perguntei dele se o pessoal estava cometendo algum ato de vandalismo, alguma situação. Ele falou que estava tudo tranquilo, que estava tudo certo. Após esse contato, eu fui lá e realmente verifiquei em loco, não vi as pessoas ali cometendo nenhum tipo de crime, delito. Nós temos que respeitar a liberdade de expressão e manifestação das pessoas, porque isso está previsto na Constituição Federal. Mesmo quando isso atenta contra a democracia? O que é atentar contra a democracia? Me diga qual é o crime que eles cometeram contra a democracia. Atentar contra a Constituição, por exemplo. O que diz? Me diga, olha, Ulisses, não existe... Não, vou citar aqui, vamos para a lei. Artigo 1º do Código Penal, não existe crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Me diga qual a tipificação eu não vou entrar nesse debate, até porque essas coisas já, digamos que perderam o tempo. Sim, perderam. Eu acho que nós temos pessoas ali que já têm que ser colocadas em liberdade. Essas pessoas aqui do Acre não tem por que ainda estarem presas. Vamos mudar, vamos para a saúde? Vamos para a saúde. Eu acho que é importante, porque tem situações da saúde do Acre, Ulisses, que estão passando do razoável. Certo. Você já foi em Feijó depois que foi eleito? Não? Já, fui sim. Foi ao hospital? Eu fui lá no hospital, mas eu passei assim lá rapidamente. Foi no momento que eu estava agradecendo, porque eu votei nos 22 municípios agradecendo as pessoas. Aquilo ali era quase para você pedir intervenção ali, porque... eu não cheguei Vou te dar um problema lá. Tem as pessoas que estão fazendo a limpeza daquele lugar ali, pelo menos até antes de ontem, elas estavam há 4 meses sem receber salário. Certo. A limpeza estava sendo feita só com a água, porque os insumos para poder, os produtos químicos, não estavam sendo distribuídos.
os equipamentos de proteção individual também. Estou te falando um exemplo de um problema de um hospital específico, mas essa cena me parece que ela não é exclusiva de Feijó. Então eu queria saber de você o seguinte, problemas aqui no nosso hospital de urgência e emergência, quando se fala em saúde pública aqui no Acre, quais são as urgências que você observa? Olha, eu tenho visitado, semana passada eu estive aqui, eu visitei o INTO, eu visitei a UPA do 2º Distrito e eu visitei a Fundação Hospitalar. Verifiquei que existe algumas necessidades, me coloquei à disposição, inclusive já vou estar providenciando junto com a minha equipe de orçamento o direcionamento de verbas para melhorar aquelas situações que eu verifiquei, que eu acho que é necessário. Eu não cheguei a ver isso que você me falou, como está em Feijó, mas eu ainda vou visitar Feijó, assim como eu vou continuar as visitas aqui nos demais hospitais aqui, que essa visita ela serve logicamente como uma fiscalização, né, buscando a melhoria da qualidade de atendimento das pessoas que se utilizam do Sistema Único de Saúde. Dentro dos meus projetos, eu já pedi para que a minha equipe do orçamento reservasse um recurso para a gente ter uma casa de apoio aqui em Rio Branco, uma casa de apoio em Brasileia e uma casa de apoio em Cruzeiro do Sul. Essas casas para atender os pacientes do TFD, porque me chamou muita atenção quando eu estava caminhando e vendo as questões da saúde, que as pessoas que são atendidas pelo TFD, elas geralmente chegam nesses locais e elas não têm onde ficar, e isso é o que mais incomoda elas. Elas recebem muitas vezes a passagem, recebem uma diária que não é suficiente para pagar a sua hospedagem, a sua alimentação, e nós vamos direcionar um recurso para que essas casas de apoio possam receber essas pessoas, elas possam ter o seu café da manhã, ter uma ambulância para levar, ter uma van para levá-los e trazê-los. Então, essa vai ser uma das minhas primeiras contribuições que eu vou dar para ajudar os pacientes do TFD. Essas casas de apoio certamente lhe rendem votos, mas ela não resolve o problema da saúde. Eu sei que não resolve e ninguém vai resolver porque é um problema muito complexo. Se alguém tivesse a solução para resolver, alguém já teria resolvido, né? Nós vamos ajudar, nós vamos contribuir com o nosso mandato para ajudar e amenizar a dor e a dificuldade e a necessidade que essas pessoas têm. É bem-vinda. Hospital Universitário, como é que isso está na agenda da bancada? Vocês têm discutido isso? Não, ainda não discutimos. Mas, por exemplo, eu estive lá na fundação, né? Eu vi que o trabalho lá que eles estão fazendo é um trabalho muito bom, né? Está sendo bem dirigida e nós nos comprometemos a ajudar, inclusive, na questão de colocar recursos para aqueles pacientes que sofrem de câncer. Então nós vamos estar colocando recursos ali, conversamos também com algumas pessoas da regulação para que a gente possa também ajudá-los. Olha, só lhe interrompendo, me perdoe. Aqui na TV nós tivemos casos de familiares de colegas nossos que eles tinham que bancar medicamentos básicos para tratamento de câncer, porque a nossa fundação aqui não tinha isso. Eu vou colocar, logicamente, o meu mandato de exposição, inclusive colocar recursos para tentar ajudar nessa área. Eu sei que eu sozinho não consigo resolver isso, né? Eu sei que algumas coisas não dependem de mim, depende da gestão também, de quem está à frente. Sim, sem dúvida. E nós vamos tentar ajudar essa gestão da melhor maneira possível. Que for possível porque, assim, fazer, você vai... O que tiver ao meu alcance, nós vamos fazer. Eu tenho assim, muita sensibilidade com isso, porque eu perdi o meu pai muito novo, por vítima de câncer, né? Então, assim, eu poderia estar usufruindo hoje da presença do meu pai, ele vem das minhas conquistas, né? Era um amigo, e eu vi que ele morreu, né, de câncer, a gente fica muito... Eu me sensibilizo muito com as pessoas que têm esse problema. Boa tarde, Tahan. O partido do deputado está mais para a desunião Brasil. Pergunte para o deputado sobre as operações relacionadas ao governador. Professor Farias, está falando da Ptolomeu. Professor, em relação à União Brasil... Que ele chama de desunião. Não cabe, não. Porque a União Brasil... deve ser de algum outro partido, está dor de cotovelo. Não, porque a União Brasil... Por exemplo, o presidente Bivar é um presidente que dialoga muito com o presidente Lula. O União Brasil ele é tão grande que ele é igual o PMDB, cabe tudo ali dentro, né? Não, o presidente Bivar, ele é um lorde.
É uma pessoa muito educada, né? De Pernambuco, né? De Pernambuco, né? Empresário. E é aquela pessoa assim, eu vou até citar aqui, ele é uma pessoa ali que ele não gosta de destratar ninguém, trata todo mundo com educação. As pessoas ofendem ele, mesmo assim ele trata a pessoa bem. Recebe até né? o Lula, né? Isso então assim, ele é um cara pacificador. Então chega lá, tipo assim aquele cara, já vai chegar lá o Lula, vai dizer assim, não, ele diz, eu concordo. Vai chegar o Bolsonaro assim, eu concordo. E mulher dele vai chegar e vai dizer assim, mas meu filho, como é que pode? O senhor concorda com ele, o senhor concorda? Eu concordo com você. Com você também, concorda com todo mundo. Mas isso é bom para a política, né? Essa postura? Eu penso que ele tem uma estrada muito longa, né, na política, então eu não sei. Não, mas essa postura de concordar com tudo e se posicionar só para aquilo que lhe eu convém. vou falar por mim, né? Eu não concordo com tudo, eu vou pela minha ideologia, vou por aquilo que eu penso que é certo, né? Então, assim, eu sou muito... As pessoas que me conhecem, inclusive pessoas que falam comigo no Instagram, no Facebook, elas sabem, eu sou muito direto. A pessoa às vezes solicita ou pergunta coisa, se dá, eu digo que dá, se não dá, eu digo que não dá. Mas não deixe de responder ninguém, responde todo mundo. Em relação à Operação Ptolomeu, que percepção você tem a respeito disso? Ou você também reforça o coro de perseguição política, Gladson Cameli? Olha, eu não tenho conhecimento sobre a operação, porque eu nunca tive acesso, né, aos autos, né? Então, assim, eu prefiro que a justiça tome as rédeas a respeito disso e eu acho que já está em andamento. Cabe a eles dizer o que vai acontecer ou não. Eu acho que o governador Gladson Cameli, ele teve uma votação que foi incontestável aqui. Sim. Então, perante a população entende que ele está fazendo um bom governo, então cabe a mim apoiar o governo dele porque ele foi eleito pela população do Acre e o nosso gabinete vai estar sempre pronto a ajudar, né, o governo para melhorar a vida de todos os cidadãos acreanos. Tem aqui, ó, a comunidade olha para você e já raciocina a questão da segurança. A Paula está querendo saber de você. Na verdade, essa observação da Paula aqui dá uma beliscada, eu entendo aqui uma beliscada em outros representantes que estiveram onde você está e não, no entendimento dela não atenderam. Gostaria de saber do nosso deputado se ele pretende ser um representante que desta vez vai olhar para a nossa polícia, os nossos policiais, que sempre... Bom, foi um sonho nunca realizado, porque aqueles que depositamos nossas esperanças com o voto, nossa esperança e fé, mas eles esqueceram. Essa ideia de que, por exemplo, aqui está um recado para o Rocha, por exemplo, esteve lá no parlamento, foi representante da polícia, ela não se sente representada, pelo que vejo. E aí? Isso te traz mais responsabilidade? Traz mais responsabilidade e nós vamos fazer o possível para ajudar a questão da segurança, mas as pessoas têm que entender que a gente, como deputado federal, não tem que cuidar só da segurança, nós temos que cuidar da saúde, da educação, infraestrutura, geração de emprego, mas, logicamente, qualquer legislação ou qualquer ação que seja favorável por isso, nós vamos apoiar 100%, aquilo que for contra também nós vamos votar o contrário, né? Eu jamais vou jogar contra a segurança pública, né? Eu sou um profissional de segurança pública por mais de 30 anos, então tudo que eu puder fazer para beneficiar todo o sistema integrado de segurança pública, a Polícia Civil, meu pai e minha mãe foram policiais civis, né? Então, assim, eu convivo com a Polícia Civil desde a minha infância, né? Então tenho um carinho muito grande. A Polícia Penal, que é uma polícia nova, que ainda tem que conquistar o seu espaço, e eu espero que eles possam cada dia mais se fortalecer, né? Então nós temos que ajudar, logicamente, todas essas categorias, né? O Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, o ISE, né? que é algo que é novo, né? E que cuida lá do socioeducativo, né? Então... Ulisses, eu quero agradecer, eu peço desculpas às pessoas que fizeram as perguntas e eu não consegui fazê-las em tempo, mas é a lida, é assim mesmo. Muito obrigado pela tua vinda, boa sorte, bom trabalho. Olha, muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo. E a gente tem as nossas redes sociais, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar lá, se as perguntas foram feitas aqui, pergunta lá que a gente vai responder. Perfeito. Muito obrigado, Ulisses. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.